Muito bem, nós estamos aqui para falar um pouco sobre a influência do mundo espiritual nas nossas vidas. E é importante esse tema porque está relacionado com a nossa qualidade de vida, com a qualidade da nossa vida emocional, com a qualidade da nossa vida espiritual, com a qualidade dos nossos relacionamentos, com a nossa visão de mundo. Então, nós vamos abordar aqui vários ângulos e vários aspectos dessa influência, né? É importante, então, iniciar falando o seguinte: Allan Kardec, que foi o codificador do Espiritismo, ele, ao definir a mediunidade, né, ele falou o seguinte, que médium somos todos nós, todas as pessoas podem ser consideradas médiums, ou seja, todas as pessoas têm a capacidade de receber influência do mundo espiritual, né? E aí ele fez uma distinção do médium ostensivo. O médium ostensivo é aquela pessoa que tem um grau de mediunidade tão mais acentuado que ele consegue, então, travar uma comunicação mais explícita com o mundo espiritual, com os espíritos, né? Então, na mediunidade ostensiva, nós conseguimos nos comunicar de uma maneira mais clara, mais ostensiva. Porém, todas as pessoas têm um grau de mediunidade suficiente para receber influência do mundo espiritual. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre como se dá essa influência e se essa influência ela pode ser uma influência positiva ou pode ser uma influência negativa. Então, a primeira coisa que todas as pessoas deveriam saber é que nós nos comunicamos sutilmente com o mundo espiritual através da sintonia do nosso pensamento. O nosso pensamento, ele produz energia e produz vibrações que são lançadas ao espaço. Então, quando nós pensamos, né, através da fala ou do pensamento da mente ou do comportamento, nós lançamos uma vibração no cosmo, né, uma vibração no espaço em geral. Essa vibração, ela atravessa o mundo físico e ela chega ao mundo espiritual. Assim como também os pensamentos do mundo espiritual chegam ao mundo físico. Existe um intercâmbio, é uma coisa sutil, mas existe um intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? De uma forma, digamos assim, sutil, mas que essa influência existe. Nós vamos dar alguns exemplos ao longo do nosso bate-papo, né? Na mediunidade ostensiva, essa influência passa a ser explícita, né? Os médiuns são pessoas que conseguem ver espíritos, conseguem ouvir espíritos, conseguem receber mensagens explícitas dos espíritos. Porém, todas as pessoas recebem a influência, seja através de intuição, seja através dos sonhos, por exemplo, quando sonhamos e recebemos essas mensagens, algumas vezes até não nos lembramos de uma maneira clara, mas recebemos mensagens que ficam no nosso subconsciente. E recebemos através das intuições, das ideias que nos chegam. Então já é uma influência sutil, né? Nós vamos aqui dar alguns exemplos também um pouquinho mais para frente sobre essas influências, né? Então, nesse sentido, nós precisamos ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Por quê? Porque, na verdade, o nosso pensamento, os nossos pensamentos, nós podemos, criando uma figura de linguagem, nós podemos dizer que os pensamentos eles podem ser pensamentos elevados, eles estão, imaginemos aí um determinado patamar de equilíbrio, em que as pessoas que pensam positivamente, que pensam de forma elevada, vão estar lançando vibrações superiores, né?
E as pessoas que pensam negativamente, né, de forma deprimente, de forma moralmente condenadas, vão estar lançando no espaço vibrações inferiores. Então, se nós demarcarmos uma linha, nós temos as pessoas que pensam de forma edificante, elevada, lançando vibrações positivas e superiores, e as pessoas que pensam negativamente vão estar lançando vibrações, né, inferiores. Né? O que acontece então com essa influência do mundo espiritual? Os espíritos ditos inferiores, eles vibram numa corrente vibracional, numa sintonia vibracional inferior. Então, as pessoas que pensam de forma negativa vão estar se comunicando de maneira sutil com esses espíritos deprimentes, por sintonia, né? As pessoas que pensam de forma positiva, né, elevada, edificante, vão estar se comunicando com os espíritos elevados, os espíritos evoluídos, os espíritos superiores. Então, aí já começou a ficar um pouco mais claro. Então, quando uma pessoa guarda muita mágoa, quando uma pessoa tem sentimentos de inveja, quando uma pessoa tem sentimentos de vingança, quando uma pessoa tem sentimentos moralmente condenáveis, quando uma pessoa tem muitos vícios, né? Alcoolismos, drogas, quando uma pessoa fala muito palavrões, quando uma pessoa é muito nervosa, quando uma pessoa é muito ansiosa. Então, todos esses exemplos que eu estou dando geram vibrações inferiores e vibrações negativas, né, que vão atrair para você, para si, os espíritos com esse mesmo tipo de vibração. Então, se uma determinada pessoa é viciada em droga ou é alcoólatra, ela vai atrair espíritos alcoólatras, porque após a morte do corpo físico, um alcoólatra, ele continua vivo e ele não deixa de ser alcoólatra no mundo espiritual. Pelo contrário, ele continua sendo alcoólatra. Né? Um viciado em droga, ao morrer, ao desencarnar do corpo físico, né, ele vai para um plano espiritual, mas ele continua sendo um drogado. Uma pessoa vingativa e violenta, ao morrer, ao desencarnar, ele vai para o mundo espiritual, mas ele continua sendo essa mesma pessoa, violenta e vingativa. Né? Uma pessoa ansiosa, uma pessoa que guarda mágoa, uma pessoa egoísta, na vida terrena, ao morrer, ao desencarnar, ela vai para o plano espiritual, mas o comportamento dela continua sendo a mesma coisa. Então, essas pessoas, esses espíritos que vão para o mundo espiritual e aí vão estar no mundo espiritual pensando e vibrando negativamente, e aí por isso eles vão para as regiões do umbral para tentar se restabelecer e se elevar espiritualmente, mas vão estar em regiões inferiores da espiritualidade. Essas pessoas vão ser atraídas pelas pessoas encarnadas, pelos encarnados que pensam iguais elas. Então, se você é um alcoólatra, você vai estar atraindo alcoólatras do plano espiritual, que eles vão se aproximar de você com o intuito de receber aquele mesmo prazer que eles tinham quando vivo e agora vão receber esse prazer através de você. Ou seja, se aproximando, eles vão colocar intuições de ser alcoólatra, para que você cada vez mais tenha mais vontade de ser alcoólatra, e assim, ao você beber e ele se ligar a você perispiritualmente, ou seja, uma ligação do perispírito, que é um corpo intermediário entre o corpo físico e o corpo espiritual. Ao fazer essa ligação, ele recebe o mesmo prazer que o alcoólatra recebe ao beber. Da mesma forma, uma pessoa que guarda mágoa, uma pessoa muito raivosa, uma pessoa muito violenta, vai atrair também espíritos pela mesma sintonia, dessa mesma forma, que são pessoas que sentem até prazer de ter esse tipo de sentimento. Então, olha só que coisa interessante.
Do ponto de vista da sintonia, você se liga a pessoas que são iguais. Nós podemos chamar de tribos. Você atrai a tribo da sua mesma espécie. Então, você que tem pensamentos negativos vai atrair espíritos com pensamentos negativos. Já as pessoas que têm um grau de evolução comportamental, emocional e espiritual vão estar pensando num patamar superior. Então, são pessoas que, por exemplo, têm o hábito da prece, têm o hábito de fazer leituras edificantes, de livros, né, edificantes. São pessoas que praticam, vamos dizer, a caridade, que praticam o amor entre as pessoas, que têm esse espírito de fraternidade, são pessoas que têm essa irmandade, que vê o próximo como um irmão, são pessoas que têm muita paciência, são pessoas otimistas, são pessoas alegres. Todos esses exemplos são pessoas que vão estar com pensamentos vibracionais elevados. Essas pessoas vão estar atraindo espíritos, ou seja, o mundo espiritual também elevado. E ao você atrair espíritos elevados, vira um ciclo virtuoso, porque você já tem um comportamento positivo, otimista, alegre, de caridade, de benevolência, de fraternidade, e atraindo, né, outros espíritos do mundo espiritual, né? Seres do mundo espiritual, também com esse mesmo comportamento, vira um círculo virtuoso em que você cada vez mais vai se elevando, você vai criando esse hábito de ser uma pessoa boa, né? O contrário também é verdade. Aí vira um círculo vicioso. Aquelas pessoas que pensam negativamente, que são depressivas, que são tristes, que são nervosas, que são vingativas, que guardam mágoa, vão atrair espíritos com o mesmo padrão de vibração. E aí, esses espíritos se aproximando de você vão trazer mais energia negativa. Então, você vai aumentando o seu padrão vibracional negativo. Então, cada vez você vai se tornando uma pessoa muito mais negativa, muito mais triste, muito mais nervosa, muito mais ansiosa, muito mais viciada, muito mais deprimente. Então, você pode escolher o caminho do ciclo virtuoso, ou seja, se elevar e atrair espíritos elevados, ou você pode buscar, escolher, optar pelo caminho negativo, que seria do ciclo vicioso. Então, na verdade, se você imaginar a sua vida como uma casa, você pode abrir as portas da sua casa para pessoas do bem, para pessoas positivas, para pessoas otimistas, para pessoas alegres, para pessoas felizes, para pessoas bondosas, para pessoas caridosas. Ou você pode abrir as portas da sua casa e da sua vida para pessoas negativas, para pessoas raivosas, para pessoas vingativas, para pessoas que guardam mágoa, para pessoas egoístas, para pessoas viciadas. Né? São dois tipos de pessoas. Né? Se você abrir as portas da sua vida e da sua casa para as pessoas negativas, elas vão entrar, certamente vão entrar. No caso do plano espiritual, esses espíritos vão povoar a sua casa e vão trazer essa influência intuitiva, essa influência no seu pensamento, tornando você uma pessoa mais depressiva, mais triste, mais nervosa, mais negativa, mais vingativa. Né? O contrário também é verdade. Se você é uma pessoa que faz o culto no lar, que frequenta um templo, né? Uma pessoa que está sempre lendo uma Bíblia, um livro evangélico, uma pessoa que está sempre se relacionando bem, pensando no bem, ajudando o próximo, fazendo a caridade, tendo paciência com as pessoas, vivendo a felicidade, vivendo o otimismo, pensando na vida de uma maneira positiva, você vai atrair esses espíritos e aí você vai percorrer um novo caminho, assim também como se você se aproximar de pessoas encarnados, pessoas vivas, fisicamente vivas, que tenham esse tipo de comportamento, a sua vida vai ser diferente. Né? Então, tudo é uma questão de sintonia. Nós temos que escolher a nossa tribo que nós queremos conviver.
Então, eu estou chamando tribo do ponto de vista de comportamento. Se você quer frequentar a tribo das pessoas negativas, das pessoas deprimentes, das pessoas depressivas, das pessoas viciadas, das pessoas moralmente inferiores, das pessoas ansiosas, das pessoas vingativas, é isso que você vai ser, né? Se você quer frequentar a tribo, né, das pessoas positivas, das pessoas alegres, das pessoas otimistas, das pessoas fortalecidas espiritualmente, é isso também que você vai ser. Dificilmente você consegue frequentar as duas tribos, porque elas se excluem, né? Como é que uma pessoa depressiva vai estar frequentando um ambiente onde está todo mundo pensando positivamente? As pessoas vão estar alegres, as pessoas vão estar, né, tentando se articular para fazer o bem, as pessoas vão estar sendo pacientes. Não bate, não dá sintonia. Então, são caminhos que cada um de nós deve escolher para a sua própria vida, né? Então, nesse sentido, fica essa nossa mensagem da influência do plano espiritual. A influência do plano espiritual na nossa vida, ela ocorre através da sintonia do pensamento e do comportamento. Quando nós sintonizamos com o grupo de pessoas positivas, nós vamos atrair essas pessoas, encarnados ou desencarnados. Quando nós sintonizamos com o grupo de pessoas negativas, nós também vamos atrair essas pessoas. Então, é preciso quebrar, então, no caso, o ciclo vicioso. Se você encontra-se numa fase depressiva, numa fase triste, numa fase, né, vivendo uma situação de vício, vivendo uma situação ruim do ponto de vista espiritual e emocional, e sente-se preso, né? Sente-se numa teia, você tem um grande desafio. Você precisa fazer um tratamento espiritual e vai exigir aí um grande esforço, uma grande força, ajuda de amigos, ajudas espirituais, para que você possa se desligar, se libertar dessa teia e sair desse grupo, né, que está te prendendo às vibrações negativas, para você ir para o grupo, né, de pensamentos e vibrações positivas. É um grande desafio. Então fica essa mensagem para vocês, é o que nós gostaríamos de debater, e quem quiser tirar algumas dúvidas é só deixar nos comentários suas dúvidas, seus comentários, que nós vamos ao longo do tempo debatendo, esclarecendo, conversando mais sobre o assunto. Até mais para todos vocês, nos encontramos em breve em outros debates, em outros assuntos.